Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Impacta Podcast. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema mega específico, mas eu acho que muita gente de casa vai ver a curiosidade que existe por trás da história de uma das maiores cadeias do agronegócio, tá bom? Onde a gente chegou, o que tem sido cada vez mais difícil, né, caminhar para o futuro, um pouco dos problemas que quem está nessa indústria, quem são players já desse mercado tem passado, mas mais do que isso, que alternativas que existem para quem realmente se mostra um pouquinho mais aberto para as inovações e o que tem de melhor, tá bom? Hoje a gente tem um convidado mega especial aqui, que é o Eduardo Tinte, da Fast Market. Edu, de novo, obrigado por estar aqui no estúdio do Impacto. Tomara que seja uma conversa super legal para ti. Legal, João. Obrigado muito pelo convite. Em meu nome, em nome da Fast Markets, né? É um grande prazer estar aqui. Acho que vai ser bem legal a gente bater esse papo aqui. Claro. E de novo, gente, hoje a gente está falando de um tema que ele cruza o combustível, a energia com o mercado agrícola, com o mercado agro, né? Que é um pouco dos desafios que existem aí na precificação de commodities, na precificação dos biocombustíveis e um pouquinho eu acho que vai ser interessante pegar um pouco da experiência tanto do Eduardo quanto minha aqui nesse registro do Impacta, de como é que a gente se enfiou nessa enrascada que a gente está hoje, né? De precificar esse biocombustível e crescer esse biocombustível aqui no Brasil. Então, de novo, Edu, mais uma vez, vamos tentar levar um pouquinho da turma aqui, mas conta um pouquinho da história da Fast Market, cobrindo esse complexo soja, tá bom? Antes da gente entrar na parte dos óleos, na parte dos biocombustíveis, mas eu acho que é legal trazer um pouquinho a turma que nos assiste aqui de o que é essa história e esse protagonismo da Fast Market junto do complexo soja. Com certeza. E antes eu acho que eu vou dar até um passinho atrás, como eu imagino que tem gente que não nos conhece enquanto Fast Market, explicar um pouco o que a gente faz, né? Porque esse é um serviço que não é tão conhecido no Brasil. Tem muita gente do mercado que não conhece esse tipo de serviço que a gente presta. Então, a gente é uma agência de reportagem de preço, Price Reporting Agency. A gente trabalha puramente com informação. Então, a gente não tem braço de trading, a gente não tem braço de corretagem, a gente não atua no mercado diretamente. A gente cobre o mercado a nível de informação, notícias, a nível de preços. Então, publicando quais são os preços das diversas commodities nas praças que a gente cobre. A nível de análise e projeções. Sim. Então, esse é um pouco o nosso serviço. Assim, né? A ideia é a gente ser um agente... Isento, né? Isento. Um agente que tenha credibilidade para reportar ali o que está acontecendo e o mercado conseguir olhar para aquilo exatamente com credibilidade. Falar, não, isso aqui é uma coisa que dá para a gente se fiar. E com isso contribuir para o mercado sempre ganhar em termos de transparência, em termos de eficiência. Claro. Isso é a grande missão. Acho que o grande valor que existe nas agências tanto de notícia e de reportagem de preço, eu acho que também elas têm muito sucesso. Essa é um pouco da minha visão, tá? Eu não sei o quanto... como vocês articulam isso, mas é um pouco do meu ponto de vista. Mas todas as vezes que eu na minha carreira, né, entrei em gerenciamento de risco, eu cruzei com dados históricos que permitiam que eu gerasse uma economia em volta daquilo, né? Quando eu falo gerar uma economia, não é gerar a redução de custo, não é nesse sentido, mas assim, que eu gerasse contratos em volta daquilo, que eu gerasse confiança com fornecedores e clientes em volta daquilo. Quando eu conseguia realmente gerar valor em cima, né, de um relatório estável, eu acho que elas tiveram muito sucesso, né? E de novo, para quem nos assiste aqui, que é do Brasil, a Fast Market não é uma empresa que só cobre Brasil, né? É uma empresa absolutamente internacional, reporta preços a nível global de várias commodities, não somente commodities agrícolas, mas eu acho que também é uma empresa que ela tem apresentado de maneira muito consistente inovações muito relevantes em mercados que estavam precisando muito, né, de novas abordagens, novos instrumentos, novas paridades. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, antes de dar esse spoiler,
voltando um pouquinho, né? Nesse complexo soja, vocês estão cobrindo isso aí há quanto tempo? A Fast Markets, na verdade, anteriormente a Fast Markets, né, a empresa que chamava AgriSensus, que foi adquirida pela Fast Markets, cobre o complexo de soja exportação Brasil e Argentina desde 2018. Então, desde lá de 2018, quando a empresa foi fundada, esse foi um dos primeiros mercados. Assim, praticamente dia 1, vão começar trigo, milho, etc, etc, etc. Soja, farelo e óleo, exportação. Estados Unidos, Brasil e Argentina. Então, isso já vem desde o começo. Desde quando a Fast Markets entrou aí no universo da agricultura, esses preços estavam lá. Depois, a empresa se expandiu com uma aquisição nos Estados Unidos e aí tem um histórico de preços lá no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, inclusive interno, de 150 anos. Sim. Mas esses mercados de exportação, desde quando a empresa decidiu entrar, eles já estavam lá. E nessa dinâmica é muito interessante que, à medida que vocês vão cobrindo isso, o mercado exportação, principalmente naquilo que tange o biocombustível, ele e assim, para quem é do meio, gente, muita coisa que a gente vai falar nesse preâmbulo aqui, às vezes parece muito óbvio, mas vale levar um pouco na linha do tempo o que eu falei na abertura, que é como a gente se enfiou nessa enrascada, né? Que esse era um mercado, principalmente dos óleos vegetais, né? Do óleo de soja, que há décadas atrás o Brasil, o protagonismo brasileiro era um protagonismo de ou a gente exportava ou o consumo do mercado doméstico era absolutamente alimentício, né? Ele ia para o óleo de cozinha, ele ia fazer gorduras vegetais e tudo mais, parava por ali. Né? Mas o Brasil ele resolveu ser protagonista desse mercado chamado biocombustíveis. Né? E aí, de alguns anos para cá, o grão de soja, ele que era predominantemente exportado, ele tem cada vez mais um mercado doméstico esmagador muito relevante. A gente vai ter farelos em abundância, né? Isso aí tema para outro capítulo aqui, né? Como é que a gente se enfiou nessa enrascada, né? O farelo de soja ele merece um episódio inteiro com muita gente nessa mesa aqui. Mas quando a gente vem pro óleo de soja, essencialmente a gente deixa de ser um consumidor, um processador de óleo de soja para alimento e eventualmente exportando para quase não exportar muita coisa e um programa de biocombustível muito mais relevante, né? Isso, exatamente. Inclusive, essa realidade dos biocombustíveis mudando de uma forma muito acentuada e de uma forma muito rápida os mercados é uma coisa que a gente está acompanhando nos vários mercados que a gente cobre, né? Então, não precisa nem falar dos Estados Unidos, mas Sim. Brasil, Sudeste da Ásia, Indonésia. Então, é uma coisa que está acontecendo no mundo. E no Brasil, com certeza, né? Inclusive, essa é um pouco a trajetória. Você perguntou, né, como que a gente se colocou enquanto mercado nessa enrascada, mas essa é um pouco a história de como a gente, Fast Markets, se colocou, não nessa enrascada, mas nessa oportunidade de começar a olhar para o mercado interno de óleo de soja. Né? E aí eu acho que eu posso até contar um pouco da historinha de como a gente chegou até aqui. Né? A gente já vinha desse histórico de cobrir o complexo soja exportação há muito tempo. E lá no começo de 2024, quando teve o anúncio de que os mandatos iam aumentar para 12%, a gente começou a ver desde o final do ano, desde dezembro, aí janeiro, fevereiro, recompra de posição no mercado de paper de Paranaguá, de óleo, para revender no mercado interno. Isso gerou uma bagunça, gerou um descolamento grande já tinha um descolamento grande. O pessoal se preparando para exportar menos e vender mais no mercado. Exatamente. Quando o pessoal viu que a demanda do biodiesel ia aumentar por conta dos 2 pontos adicionais de mandato, o pessoal falou, opa, então eu estou aqui vendido no porto, espera aí que eu vou recomprar essa posição e vou vender aqui no interno porque eu vou ganhar mais dinheiro. Aí isso acendeu uma luzinha para a gente. Desde lá a gente vem olhando para isso com atenção. E conversando com o mercado, porque nada do que a gente faz é feito sem... Isso foi que ano, Edu? Isso foi no começo de 24. Começo de 24. Então, do 23 para 24. 23 para 24. Tá.
Você vê, mas isso aí já aconteceu muito em anos anteriores também, né? Vamos puxando um pouquinho mais para trás, né? Antes mesmo do B12, antes mesmo das 12% de adição, quando o mercado ainda estava naquela rampa, né, de crescimento, um dos primeiros efeitos lá atrás que a gente começou a ver, né, nesse deslocamento foi o efeito muito prático, né, que os dados de mercado eles são relativamente óbvios, é uma redução na volumetria de exportação em Paranaguá, né? E aí a frase da última década desse mercado é sempre o seguinte: uma hora o Brasil vai deixar de exportar, entendeu? Não vai, né? A gente vai entrar nisso, né? Acho que vale até a gente falar assim, à medida que o volume ele vinha caindo e o consumo doméstico ele ia aumentando, acontecia uma coisa nos preços do mercado doméstico que era a dinâmica típica no momento da safra, o mercado doméstico rolava desconto, né? E o jogo do mercado doméstico sempre era um jogo em paridade, ou seja, era basicamente um jogo logístico a exportação. Essa dinâmica passa por uma primeira mudança, né? Onde a gente vinha com pressão de safra, abundância de oferta no momento da colheita, né? Ou próximo daquele momento da colheita, a hora que o supply ele aumentava muito, o mercado doméstico ele acabava perdendo um pouco de valor. E no final do ano, quando a gente não tinha suprimento, quando a gente não tinha safra nova, o mercado doméstico ele acabava trabalhando em uma paridade ao mercado exportador. Dava uma aumentada de preço, mas assim, sempre o mercado exportador estava ali por todos nós, né? Esse mercado passa por uma primeira grande mudança, que é no momento que o mercado doméstico passa a ser um grande protagonista, né? Você já começa a ter mercados em muito desconto e muito prêmio, né? No segundo semestre. Mas o volume, e principalmente o volume futuro daquele mercado, ele acaba tendo uma enxugada, né? Então, assim, à medida que a gente vai transformando, se você não transforma a maneira como você lida com os preços, como você lê aquela oportunidade também, você é engolido. E muita gente foi engolida nessa. Muita indústria de alimentos se perdeu nessa daí. Muita indústria de crushing se perdeu nessa daí, porque acabava muito escorado no mercado de exportação, muito pouco participante no mercado doméstico. Isso daí o mercado já passou por uma grande tremedeira, né? De lá para cá, esse movimento se intensificou demais. Porque não só você tem agora um mercado doméstico que essencialmente consome o quê? 80%, 90% do que é produzido no Brasil, né? De óleos vegetais. E desses 80%, 90%, outros 80%, 90% são o próprio biocombustível. Então, não só o Brasil deixou de ser exportador, predominantemente exportador, vamos dizer assim, mas ele deixou de ser predominantemente alimentício e agora ele é predominantemente para biocombustíveis. Não é possível que a gente vai precificar esta commodity da mesma maneira que a gente precificava 30 anos atrás. Só que não, né? A gente está precificando isso aí do mesmo jeito que a gente precificava 30 anos atrás. Sim, e aí eu acho que vale a pena, inclusive, a gente passar, né, João, por como é feita a precificação do biodiesel, né, atualmente. Fala aí pra gente. E que tem muito a ver com o porquê que a gente está aqui hoje, né? O biodiesel, desde que acabou o sistema de leilões públicos, o biodiesel passou a ser precificado, via de regra, com base numa fórmula que leva em conta os futuros de óleo de soja em Chicago, os prêmios de óleo de soja no Porto, em Paranaguá, então o basis de paper em Paranaguá, o dólar, né, isso tudo convertido para reais, e uma FII, uma taxa que é acordada ali entre vendedores e compradores bimestralmente, né? Se manteve a dinâmica bimestral que vinha dos leilões. Então, bimestralmente, senta-se e se negocia qual vai ser a FII. Então, meu preço vai ser Chicago, Porto, dólar e uma FII. Que supostamente deveria ser só a conversão industrial desse óleo de soja no biocombustível. Exatamente. Né? Essa FII ela deveria, teoricamente, ser uma representação do custo logístico, a minha logística para trazer o óleo de lá para cá, e a margem. Isso aqui. E o industrial, claro. Teoricamente. Teoricamente.
atualmente não é mais assim, né? E acho que a gente vai entrar nisso, porque, como você disse, essas dinâmicas de descolamento dos preços do óleo de soja no mercado interno e no porto, desde que o bio começou a aumentar o mandato, elas já foram gerando ali as suas dinâmicas específicas, sazonalidade, etc, etc, etc. Mas a verdade é que agora esse descolamento, ele não é mais uma coisa que acontece por acaso. Ele é uma realidade que veio para ficar. Então, claro, você pode ter períodos ali, de acordo com sazonalidade, de acordo com fatores conjunturais, em que esse descolamento se aproxima e se distancia. Mas ele vai estar lá, ele é parte do mercado. Não adianta mais a gente achar que ele é uma exceção. Ele é parte. O mercado funciona assim daqui para frente. Exato. E eu acho que tem alguns agravantes, né? Que o número 1. O biocombustível, ele é feito com bases oleosas, né? De óleos vegetais. Então, e no Brasil, exato. No Brasil, 70 a gente tem e pico por cento de óleo de soja. Exato. É um protagonismo muito forte do óleo de soja ainda. Mas você ainda tem grandes consumos de óleo de algodão, gorduras animais, né? Você vai ter outras fontes alternativas ao combustível fóssil para fazer aquele biocombustível. Pois bem, mas no momento que isso aí acontece, a dinâmica de agora que acaba precificando e gerando a demanda em bimestres faz com que a gente tenha safras semestrais ou anuais, né? Só que demandas bimestrais. Então, de novo, isso é um prato cheio para quem acaba operando esses mercados, se você sabe o que você está buscando. Então, se você sabe reconhecer aquelas realidades, se você sabe reconhecer os instrumentos que existem ali, se você sabe reconhecer as paridades ao longo do ano que você acaba buscando, você vai acabar gerando oportunidades muito relevantes, né? Para sua compra, para sua venda, para sua atividade de trade e tudo mais. Mas o fato é que a complexidade em volta dessa precificação dos biocombustíveis é o que você falou, ela veio e vai ficar ali. Porque ao longo do ano a gente não tem as mesmas safras, ao longo do ano a gente não tem as mesmas demandas, e ao longo do ano a gente está competindo, inclusive, com óleo de soja lá em Chicago, câmbio, e o basis do Porto, com dinâmicas completamente diferentes. Então, pensa, né, você aí na tua casa, você só queria consumir o seu óleo de cozinha. Por que esse preço fica subindo e descendo o tempo inteiro? Porque tem muita complexidade ali. Pensa você aí na sua casa. Você só quer abastecer o teu carro, o teu caminhão com diesel. Por que esse negócio fica subindo e descendo o tempo inteiro? Porque tem todo um ambiente de complexidade, né? Que evoluiu, mas não necessariamente todos os jogadores aprenderam com essa evolução e estão presos em métodos do passado, né? Que novamente, a gente começa a ter uma dinâmica de gerenciamento de risco que mais adiciona risco do que gerenciamento. E isso é um absurdo, né? Mas tem solução para isso. Sim, porque exatamente, né? O que acontece? Então a gente falou um pouco, né, dessa modelo de precificação do biodiesel. Como você disse, nessa mudança do mercado existem oportunidades ali. Mas o que acontece? Quando esse preço do mercado interno, que é o preço que a indústria de biodiesel está comprando no fim das contas, né? A indústria que está no Mato Grosso, ela está comprando óleo no Mato Grosso, via de regra. A pessoa que está no Paraná está comprando óleo no Paraná, a indústria. Quando esse preço do mercado interno descola de Chicago, você tem um modelo de precificação e um instrumental de gestão de risco que não gerencia esse risco. Que correto? adiciona risco. Adiciona risco, porque você está vendendo... Então, vamos lá. Vamos pensar agora no bimestre setembro-outubro. O que aconteceu no bimestre setembro-outubro? Quando a precificação do biodiesel foi fechada, ali no final de agosto, o descolamento entre o mercado de exportação e o mercado interno não estava muito relevante. O que aconteceu em setembro-outubro? Os preços explodiram. Série de fatores, né? Não precisamos nem entrar nisso. Sim. O importante para a gente, para nossa conversa aqui
os preços internos explodiram. Então, Mato Grosso, eu não fiz a conta do mês fechado, mas a diferença entre os preços no Alto Araguaia, no Mato Grosso, e no Porto, em Paranaguá, ficaram aí na média em coisa de 600, 650 reais acima do Porto. Como que você faz a gestão desse risco? Você não faz. Ou você poderia fazer, mas o mercado não faz. O mercado ainda não construiu, grosso modo, esse ferramental, esse ecossistema para lidar com esse risco. E é um risco real. Fazer uma camiseta, assim, só o FII pode nos salvar. Exatamente. Inclusive, conversando com gente do mercado, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Assim, hoje é tudo FII. Hoje o FII tem que resolver tudo. E aí, lembrando que a gente falou agora há pouco, a ideia do FII era o quê? Era representar a industrialização, logística, industrialização e margem. Ele passa a representar o descolamento entre o mercado interno e o porto. Sendo que esse descolamento você não tem como fazer, como travar, como se proteger dele. Então, acho que é bastante na linha que você falou, né? Ele virou um modelo de precificação que não gere risco. Ele acaba adicionando risco. E acho que isso é uma coisa que o mercado tem que olhar, né? Continuar usando o método tradicional de precificação do óleo, base, bolsa de valores, bases do porto e câmbio, é apostar em um gerenciamento de risco que adiciona mais risco do que gestão. Sim. É um modelo que ele... Eu vinha dizendo que ele está se tornando disfuncional, mas a verdade é que ele já se tornou disfuncional, né? Ele já se tornou disfuncional para grande parte do mercado. Inclusive porque, para além desse descolamento entre preço interno e preço no porto, o próprio hedge, a própria gestão de risco a partir do mercado de Paranaguá não é acessível para todo o mercado. Por que não é acessível? Porque ele é acessível para quem tem uma capacidade grande de esmagamento e para quem está no jogo da exportação. Sim. Porque aí você monta, você entra e sai de posição. Se você precisar entregar volume físico, você entrega. Se você é um produtor de biodiesel que não tem esmagamento ou que tem esmagamento para consumo próprio, que não tem grandes volumes, que não vai conseguir operar ali no jogo da exportação, você entrar em posição em Paranaguá é extremamente arriscado, porque o mercado sabe quem você é. O mercado sabe que você não tem volume para entregar. Então, o risco de você ser squeezado, né, de você ser apertado ali na sua posição e ter perdas é muito grande. Então, de novo, é uma realidade que não ajuda a gerir risco. Ela adiciona risco para boa parte do mercado. Eu acho que é legal a gente falar um pouco disso, né? Porque supostamente os mercados de commodity a gente sempre acha que é um mercado amplo, que tem poucas barreiras de entrada e tudo mais, né? Quando a gente fala que esse é um mercado que ele não está disponível para todo mundo, na prática eu tendo a concordar, mas é porque o número de obstáculos que uma empresa tem que superar para que ela seja uma jogadora desse mercado tradicional, vamos falar do mercado tradicional, né? Ele é relevante ali, né? Tipicamente, esse é um mercado que ele é feito fora do Brasil, ele é um mercado feito por empresas que são registradas fora do Brasil, as chamadas offshore. Então, a compra e venda, ela acontece numa dinâmica internacional. Isso para o player local, que só tem uma empresa aqui no Brasil, que o interesse dela é no Brasil, não tem capital estrangeiro, não tem capital sendo remetido para o estrangeiro. Você imagina, só o veículo que é necessário para jogar este jogo, né? Vamos dizer, na liquidez mais abundante, ela vai ter que, né, dar este passo. No momento que ela queira dar este passo, também depende dos jogadores daquele mercado ali aceitarem aquela empresa, né? E aí a gente está dizendo de dinâmicas de crédito, dinâmicas de limites de crédito para aquela operação e tudo mais, que colocam uma segunda barreira. Mas, João, poxa, você está falando que precisa ter offshore para jogar esse jogo? Não necessariamente, gente. Assim, você pode ter onshore e ser um exportador. Mas no momento que você é um exportador, você também vai ter que ter relacionamento nos portos, você vai ter que ter o relacionamento e a capacidade processual de exportar um produto. E aquele negócio, cara, até aí eu só queria fazer biocombustível. O que eu tô indo lá longe, né? Poxa, tem alternativa? Tem.
novamente, né, na JPacta a gente acaba apoiando muitas empresas que estão jogando esse jogo. Não existe só esse caminho que eu acabei de falar, mas é uma problemática muito instalada, né? E que, honestamente, eu acho que por anos também inibiu muita gente de ser um jogador desse mercado, né? Esse mercado ele acabou algumas marcas de disfunção de um mercado, né? Para quem agora aqui vai ser um lado nerd tecniquez, né? Mas uma das marcas mais aparentes da disfunção do mercado é quando você começa a ver uma disparidade muito grande entre os lances de compra e de venda, né? E isso daí, de novo, gente, aí eu não tenho tanto cara de menino, né? Mas eu também não preciso falar tantos anos que eu tô aqui. Mas assim, há 20, 30 anos atrás, este era um mercado que a diferença entre um comprador e vendedor eram $5 por tonelada. Hoje, a diferença entre um comprador e um vendedor chegam a ser 35, $55 por tonelada. E assim, poxa, mas na época quanto que era, né? Percentualmente isso. Gente, antes o percentual era até mais baixo, sabe? $50 por tonelada de diferença entre um comprador e um vendedor, isso é um absurdo. Às vezes é a margem inteira de um esmagador, às vezes é a margem inteira de uma indústria de alimentos, às vezes é a margem inteira até de uma empresa de biocombustíveis. Então, assim, é muito aparente a disfunção que os poucos jogadores deste basis em Paranaguá, né, desse mercado na exportação, criou. E o interessante é que o mercado continua apostando na solução tradicional, né? Agora, parte disso eu acho que vem de uma falácia que era... há muitos anos o mercado doméstico vem apostando no total colapso do mercado exportador. E isso não vai acontecer, né, Edu? Não vai. Inclusive, eu ia falar exatamente disso. É bom a gente passar por esse ponto, porque, sim, a gente tem uma demanda crescente interna por conta do biocombustível. E aí, se a gente colocar perspectivas de produção de SAF na história, a própria lei de combustíveis do futuro, a tendência é que isso continue e se acentue, mas isso não significa que o mercado de porto vai desaparecer, né? Claro que Muito por conta de um custo de oportunidade que existe ali, uma sinergia que existe entre o mercado de exportação brasileiro e o argentino, né? A Argentina é o principal exportador global de óleo de soja. A Argentina tem uma estrutura extremamente eficiente de esmagamento, a indústria ali no hub de Upriver, no Rio, que o caminhão já chega, ou seja, já esmaga plantas gigantescas de 30 mil toneladas e já embarca. Porém, no entanto, todavia, são portos fluviais em que você não consegue carregar o navio na sua inteiro. O que acontece? Você vai mandar esse navio para a Índia, principal consumidor do mundo. É longe, a Índia é longe da Argentina. Se você mandar um navio sem a capacidade completa, o que você perde de custo logístico de transporte não vale a pena. Vale muito mais a pena você trazer esse navio para o Brasil, completar ele, mesmo que você pague mais caro do que você está pagando na Argentina, não tem problema, porque você vai dividir ali o custo da carga e enviar o navio cheio. Então esse mercado ele vai existir com um padrão de sazonalidade, mas ele vai continuar existindo. E do ponto de vista nosso, brasileiro, do mercado instalado aqui no país, ele tem e vai continuar tendo uma importância para a própria indústria de esmagamento, né? Porque como ele é um mercado mais maduro, apesar dessa ampliação das diferenças entre pedidas e ofertas, que você mencionou que sim adiciona risco, torna o mercado menos preciso ali, ele é um mercado que precifica uma curva muito longa, né? Então, agora, ainda mais pensando em sazonalidade, a gente tem um mercado ali até o meio do ano que vem tranquilo, com liquidez. Então, para a indústria travar a sua receita, né? Então, travar ali o que eu vou ganhar, seus custos é outra conversa, né? Mas para travar ali quanto que eu vou vender meu farelo, quanto que eu vou vender meu óleo, ele é um mercado que também é importante e vai continuar sendo importante para a indústria de esmagamento. O que não significa, e acho que a gente pode voltar para isso um pouquinho mais para frente, mas o que não significa que a própria indústria de esmagamento não possa também se beneficiar de adicionar no seu arsenal ferramentas de gestão de risco
com indicativos do mercado interno. Né? Sem dúvida. Eu acho que aí você toca numa coisa que vem sendo falada, mas muito pouco registrada, que novamente, né, é quase que óbvio a gente falar que um frete cheio sempre vai ser a melhor escolha de um embarcador do que um frete parcial, né? E foi muito pouco registrado nessa última década, nesses últimos anos, o fato de que é claro que o Brasil ele vai ter, por custo de oportunidade, ele vai oferecer essa oportunidade ali em Paranaguá ou em outros portos também. Do Rio Grande, né? Sim. Onde carregar 10, 15 mil toneladas por ali, completando um navio que ele vai seguir para um destino, né? Ganha-se muito mais. Né? Literalmente, você aumenta o teu faturamento em 10 milhões, 15 milhões de dólares, né? Dependendo do mercado aí, num navio que essencialmente aquela rota ela já estava paga. O custo adicionado é literalmente a chamada do porto, mais a estrutura portuária, né? Que precisou ser gerenciada ali. Então, assim, novamente, eu acho que vale o registro aqui, né? Onde eu li muito pouco sobre isso. Eu vi muito pouco sobre isso, de que, sim, esse mercado exportador ele tende a continuar, ele tem uma liquidez muito maior do que todo mundo imagina hoje em dia, né? Tenho grandes amigos aí em corretoras que vivem disso e tudo mais, mando um abraço para eles aqui também, que assim, olha, esse é um mercado que ele continua menor do que já foi no passado, óbvio, né? Porque a gente tem um consumo aqui tem um magnetismo violento para que esse suprimento fique aqui dentro do Brasil. Porém, hoje em dia, por custo e oportunidade da Argentina, a gente vai continuar ali, né? A não ser que mude alguma coisa lá na Argentina, que também sempre existe essa... Né? A Argentina sempre está mudando ali, mas a não ser que mude alguma coisa lá, eu acho que o mercado de exportação ele tende a acabar mais em função da Argentina do que em função do mercado doméstico. Né? Agora, este mercado de exportação ele também oferece uma curva futura, um instrumento de curva futura que é muito interessante. Né? E que, novamente, né, existe toda uma forma de como a gente publicaria esses preços. Né? Mas, de novo, assim, eu acho que instrumentos alternativos vão acabar nascendo ali também para precificar um pouco mais dessa curva e oferecer um pouco mais desses indicadores para o mercado. Mas você imagina, a gente começou dizendo que o complexo soja, novamente, né, um complexo mais exportado, dos mais relevantes para o PIB brasileiro, aqui ele tradicionalmente ele tem crescido, mas ele tem passado por mudanças muito severas. Né? A gente, numa das pernas ali, que é o óleo de soja, mais ou menos uns 20%, né, do grão esmagado, ele era um grande exportador, preços internacionais mandavam no preço aqui doméstico, ele deixa de ser tão exportador e ele passa a ter um protagonismo de precificar o futuro, mas gera-se toda uma complexidade aqui do mercado doméstico. Agora, essa complexidade do mercado doméstico significa que tem hora que o preço está em cima da exportação, tem hora que o preço está embaixo da exportação. Só que, cara, o Brasil é grande demais, né, cara? E aí, novamente, a gente introduz o biocombustível reconhece essa precificação, base a Bolsa Internacional, o basis do porto, o câmbio, mas o Brasil é grande demais. E o biocombustível está no Brasil inteiro, né? Inclusive é isso, né? Quando a gente tomou essa iniciativa de entrar no mercado de óleo de soja, mercado interno do Brasil, e precificar esse mercado, a gente optou por lançar indicativo de preço em 3 praças. E isso é possível expandir para outras, mas a ideia seria, pelo menos nesse primeiro momento, mesmo com um número limitado de praças, ter ali indicativos que em alguma medida refletem essa diversidade, essas idiosincrasias regionais, porque elas são muito importantes. Então a gente lançou um indicativo de preço no Mato Grosso, FOB Alto Araguaia diferido, um indicativo no Paraná, FOB Ponta Grossa diferido, e um indicativo em São Paulo tributado, CIF São Paulo com 12%, que é um indicativo histórico da indústria e é um mercado que é mais pulverizado, tem químicos, tem indústria de alimentos, então tem ali uma importância como referência, apesar de não ser ainda mais tributado, não é uma praça tão relevante para o biodiesel.
E é Mas isso, super relevante para o mercado de alimentos. super relevante para alimentos, para químicos. Você vê que esse aí por muitos anos, né, o grande barômetro do que era o mercado doméstico era a diferença do mercado de São Paulo tributado para o mercado exportador FOB, né? Então, assim, você vê que nessa progressão ainda vale monitorar este mercado, né? Apesar de que, novamente, né, 90% do que a gente faz no Brasil fica dentro do Brasil, 10% só vai para fora. Né? Tô fazendo números gerais, tá, gente? Depende da safra, depende da hora que você está assistindo isso daqui. Se a gente está falando sobre 2024, 2025, se é no 26, se é no futuro. Novamente, assim, mas 90% fica aqui dentro. Desses 90% que ficam aqui dentro, entre 80% e 90% vão para o biocombustível. Que é, novamente, um mercado diferido, um mercado regionalizado, não é tão concentrado em consumo quanto o mercado alimentício, quanto o mercado químico, né? E que cada praça tem um suprimento numa hora e tem uma demanda por biocombustíveis de maneiras diferentes, né? Exatamente. E aí acho que isso é importante falar também, né? A gente falou muito da precificação atual do biodiesel, dos problemas que são aí inerentes a ela e como que isso está gerando essa disfuncionalidade no mercado por diversos fatores aqui que a gente passou. E aí eu acho que o mercado começar a olhar para essa que eu acredito que é uma necessidade de se atualizar, de trazer inovações que reflitam de uma forma mais aderente o mercado no qual as empresas estão operando, ela tem que vir com a construção de ferramentas e estratégias de gestão de risco que vão fomentar isso, que vão potencializar isso, que vão ajudar o mercado a operar, a ser mais eficiente, a ser mais transparente, a ter mais previsibilidade para investimento, para operação, para saber qual que é meu custo que eu vou ter aqui, como que vai ser minha margem. E isso é uma coisa que tem que... Assim, a gente, enquanto agência de reportagem de preço, enxerga o mercado, tem uma leitura do mercado, que é um pouco essa conversa que a gente está tendo. Agora, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer para o mercado como que ele vai fazer. Eu tenho muito interesse de trazer isso para o mercado e falar, ó, o problema é esse. O que a gente tem para oferecer nesse momento são isso, indicações de óleo de soja, mercado interno, que seria, na minha visão, um passo para frente bem importante. No sentido de trazer essa precificação do biodiesel muito mais para perto do que é o custo efetivo ali da indústria, né? E aí, assim, até fazendo uma pausa aqui, tá? No que você está falando. Você, player avançado, da produtor de biocombustível avançado, distribuidor avançado. Isso que o Eduardo está falando, isso aqui está rolando, na verdade, há anos. Só que isso era um conhecimento e uma inteligência de muito poucos. Então, em uma dinâmica que tenta emular os preços internacionais para precificar os biocombustíveis. Lembrando, como é que precifica biocombustível? Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos. Corrige esse preço para o porto aqui do Brasil, lá em Paranaguá. Converte ele para reais e soma um fator de conversão de óleo vegetal em biocombustível. Beleza, só que óleo de soja não vale o que vale em Paranaguá. Se eu estou produzindo ele no Rio Grande do Sul, se eu estou produzindo ele no oeste do Paraná, se eu estou produzindo ele no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Isso daí, para valer aquilo ali lá no porto, tem que valer menos no interior. Essa diferença aqui, por anos, essa conta está sendo feita. Né? Ela está sendo acompanhada. Ela está sendo registrada por algumas casas. E pouquíssimos vinham fazendo o trabalho para falar o seguinte: poxa, pessoal, dentro desse FII aí, lembra que a Altaraguaia não vale o que vale Paranaguá. Né? Altaraguaia, quantos quilômetros está Altaraguaia de Paranaguá? Né? Depois coloca aí no comentário quantos quilômetros está no Paranaguá. Milhares. Como é que aquilo ali vale a mesma coisa? Se a gente tem que levar aquilo e tem o custo logístico. É claro que a Altaraguaia tem que valer um pouquinho menos. Agora, você sabia que a Altaraguaia de vez em quando vale mais? Às vezes bem mais. Às vezes bem mais. E assim, quem tem esses históricos lá no Mato Grosso está negociando isso daqui ativamente.
Só que quem pode nos salvar hoje em dia dentro do biocombustível? Só esse fator de ajuste. Então, no momento que a gente começa a ter relatórios públicos, né, que registram essas paridades de maneira isenta, que registram essas paridades de maneira estável, com o mesmo método, todos os dias, todas as semanas, publicam isso. Isso permite que um ecossistema se crie em volta daquilo. E aí, essa é uma hora que eu acho que a gente escreveu uma matéria, né? Deve até estar publicado aí nas redes. Depois o Du ele fala um pouquinho aqui qual é que é o título para vocês procurarem no Google e tudo mais. Mas a gente escreveu uma matéria em que uma das minhas falas ali é que, poxa, você tem que saber o que você está procurando. Porque, novamente, não é óbvio. Não é óbvio que você tem que fazer um trabalho em volta disso. Não é óbvio o que pode ser feito em volta disso. Né? Não é óbvio como você vai usar isso como um instrumento financeiro. Né? E aí é claro que assim, na JPacta a gente acaba apoiando algumas empresas, né, há alguns meses, inclusive, a fazer uma conversão. Né? E isso é um dos métodos de aprimorar e retirar risco da sua gestão de risco. Porque, novamente, quem usa o método tradicional adiciona mais risco do que gestão na sua gestão de risco. Né? Isso é um pouco da maneira como eu articulo essa problemática. Mas no momento que se publica Altaraguaia, no momento que se publica São Paulo, no momento que se publica o Oeste Paranaense, a gente começa a criar mecanismos, né, no Rio Grande do Sul, Paraná, Altaraguaia, São Paulo. Você começa a criar ali outras bases. Sim. E eu acho que a ideia, você falou de ecossistema, eu acho que a ideia é que você tem indicativos de preço do mercado doméstico. Você, enquanto indústria, mas enquanto ecossistema que circunda aí esse universo do óleo, você construir ferramentas, estratégias de hedge, de gestão de risco, com base nesses preços do mercado interno, isso tende a ser bom para todo mundo. Tem espaço para todo mundo ganhar com isso. Né? O produtor do biodiesel, obviamente, o cara vai conseguir, claro. Para ele é evidente, ele vai conseguir ter ali na negociação dele, o FII vai voltar a ser um FII, né? De operação, exato. Margem, ele vai deixar etc. de ser essa coisa opaca. Vai deixar de ser essa coisa opaca e que cabe tudo e que todo poder é o FII. Ele vai conseguir ter uma previsibilidade muito maior. Travei aqui minha negociação, eu sei de uma forma muito mais aderente que o meu custo no bimestre que vem vai fazer sentido, vai casar com esse preço no qual eu estou vendendo meu biodiesel. Então, para ele, poxa, isso me dá uma previsibilidade muito maior, isso me dá uma visão muito melhor de qual que vai ser minha margem, de qual que vai ser minha operação no bimestre seguinte. Para as distribuidoras também. Sem dúvida. Né? As distribuidoras, hoje uma das maiores dificuldades das distribuidoras, pelo que a gente conversa com o mercado, quando sentam na mesa de negociação para definir FII a cada 2 meses, eu não sei qual que é o custo do biodiesel. Então eu tenho aqui um produtor de biodiesel que senta na mesa e fala, o FII tem que ser 600, porque meu custo é tanto. Eu não sei qual que é o custo dele. Porque o que eu tenho é Chicago, Porto, dólar. A partir do momento que existe aí um componente doméstico que, de novo, está mais aderente ali com a estrutura de custo daquelas indústrias, isso vai facilitar, ou isso tende a facilitar muito essa negociação, esse entendimento das distribuidoras de onde está o mercado. Para a indústria de alimentos também, né? A gente falou de São Paulo, um polo muito importante para a indústria de alimentos, indústria química também. A indústria de alimentos também acaba sendo refém, né? Essa daí hoje em dia está de passageiro. Sabe? O que você tem, se você tiver um indicativo doméstico, eu passo a ter uma possibilidade aqui de gerir minha estrutura. E a gente pincelou isso lá atrás, né? Para a própria indústria de esmagamento, né? Claro, o mercado de porto vai continuar sendo importante, não só pelo custo de oportunidade, mas pela possibilidade de travar margem, ou pelo menos de travar as receitas ali numa curva futura longa, com liquidez, etc. Ela vai continuar sendo importante. Mas, de repente, essa esmagadora pode diversificar também. Pode diversificar a gestão de base dela. Não, acho que vai além disso, sabe?
a dificuldade de formar o que seria a marcação do mercado de um crush margin para uma indústria nessas paridades, novamente, a dinâmica de soja, a dinâmica de farelo em que o Brasil continua sendo um grande exportador é relativamente estável. Claro que você sempre tem a dinâmica do mercado doméstico, o que está acontecendo naquela paridade, né? E tudo mais, mas assim, as dinâmicas da soja e do farelo de soja, elas são estáveis na paridade exportadora. Só que, ao longo dos anos, nessa crescente... no crescente consumo doméstico, impulsionado muito pelo biodiesel, né? Isso não é um efeito brasileiro. A contribuição financeira dos óleos vegetais no esmagamento de grãos e oleaginosas, ela tem aumentado. Isso tem um nome técnico, né? Que é o chamado oil share, né? O share do óleo de contribuição para o grão. Isso... historicamente, ele vem aumentando à medida que os programas de biocombustível têm aumentado. E no momento que isso cruza ali, né, 50%, 60%, em alguns momentos bate 70% da contribuição daquele grão, né, entender qual é que é o preço daquele grão significa para aquela indústria a gestão das suas margens de esmagamento. E aí apostar na paridade exportadora é uma loucura. Porque você vai trazer uma volatilidade para a sua margem de esmagamento tremenda. Apostar num cálculo interno de mercado doméstico faz com que a vida daqueles traders, a vida daqueles grupos de controladoria e dos grupos financeiros fique uma vida super atritada. Porque, novamente, né, vira um mercado opaco em que ninguém sabe de verdade qual é que é aquele mercado e qual é que é uma fonte pública isenta que pode publicar aquilo. Então, novamente, né, mais de uma vez, essas empresas acabam ficando muito vulneráveis a relatórios de corretora, métodos internos que, novamente, né, você pode ter a dinâmica de confiança que for, mas não gera uma diversidade mínima de pensamento ali dentro da empresa para que um grupo de diretoria, principalmente um grupo de conselho, né, ele consiga falar o seguinte: poxa, o nosso esmagamento é esse mesmo aí, né, do que a gente está a esmagar, do que a gente está a vender, do que a gente está a comprar, a gente vai conseguir capturar esse valor mesmo. E aí gera toda uma dinâmica muito atritada, muito nervosa ali dentro. Então, para o esmagador, eu acho que assim, o principal ganho para eles é, à medida que se cresce tanto, né, o protagonismo financeiro da contribuição vinda dos óleos vegetais, é melhor que você tenha fontes públicas externas regulando o que é o seu crush margin potencial, né, sua margem de esmagamento potencial, do que confiar somente na sua dinâmica interna, né? Isso é gestão de risco, tá? E novamente, não tem prejuízo nenhum com isso. Agora, no momento que você começa a reconhecer aquilo como o seu driver de o que é o meu crush margin, né? O que é a minha margem de esmagamento, é muito bom se esses esmagadores, esses produtores de biocombustível, essas indústrias de alimento e essas distribuidoras comecem a articular mais o uso desses indicadores para precificar os seus negócios. Porque aí você estabiliza o seu esmagamento, você estabiliza a sua operação industrial. Então, eu acho que, assim, de verdade, os cálculos das paridades domésticas, quem mais ganha é o próprio esmagador, não é nem o produtor de biocombustível nesse caso. E aí, falando sério, assim, esmagadores, eu sei que a gente a gente se frequenta, né, durante as semanas e tudo mais. Faço um convite a vocês, tá bom? Para estudar como é que é a aderência desses indicadores com a Fast Market, né, que outras casas, mas assim, a Fast Market ela tem introduzido, né, essa inovação aqui em paridades muito relevantes. Faço um convite a vocês aí de monitorar um pouco o que está saindo ali, como que isso se compara à tua própria paridade, sabe? Porque tem oportunidade aí. Novamente, você tem que saber o que você está buscando, sabe? Isso não é um jogo óbvio, né, de ganhos econômicos, de oportunidades de trade e tudo mais. Mas que tem. Exatamente. Só reforçar, não consigo reforçar o suficiente o que você acabou de falar, né, João? Mas a Fast Markets, enquanto empresa, a gente está 100% de portas abertas, tem interesse, me chama a gente marca uma conversa, a gente mostra o que a gente tem feito. Como o João falou,
olha para o nosso histórico, vê ali a aderência, a gente conversa, a gente debate e a gente começa a criar ali uma massa crítica de trazer essa discussão para o mercado. Porque como eu disse no começo, né, nossa missão enquanto empresa é sim dar valor para os nossos clientes e embasar ali decisões, tomada de decisão no geral. Mas tem uma missão de fundo ali, que é contribuir para que o mercado se torne cada vez mais transparente, cada vez mais eficiente. E eu acho que nesse nicho, nesse aspecto que a gente está conversando, existe uma necessidade de se caminhar, de sair da onde a gente está. Existe uma oportunidade de olhar para isso. Então, de novo, reforçar. Portas abertas. Essa é uma conversa que a gente tem muito interesse de ter com o mercado como um todo. Assim. Sim, e outra, assim, eu acho que mais do que isso, tem oportunidade de trading ali no meio, sabe? Novamente, tem a oportunidade o distribuidor. Eu acho que o que o maior objetivo dele como comprador, né, e distribuidor, sempre é comprar no menor valor possível, da maneira mais previsível possível, com menor inflação para o consumidor final dele possível. Só que novamente, ele não é um especialista em crush de soja. Né? Então ele não consegue ver aquilo ali. No momento que a gente tem esse apoio, gera uma oportunidade para que ele faça uma boa gestão de oportunidades do negócio dele. Né? Processadores disso, seja no biocombustível, seja no mercado de alimentos, eles também criam oportunidades de arbitrar entre paridades. Então, mais e mais, né, a gente vê empresas comprando FOB de duas esmagadores para revender a própria matéria-prima, para trazer para si quando é mais conveniente, né, aquilo para ser processado. No momento que ele está julgando uma paridade que não necessariamente ele domina, mas que tem uma liquidez interessante, isso gera oportunidades para ele ali em volta. Então ele não precisa estar para acompanhar aquilo. Quando você vai para os crushes, novamente, à medida que o protagonismo do óleo vegetal aumenta no repagamento daquele grão, que é o oil share, né? A contribuição do óleo no grão esmagado. No momento que isso acontece, é melhor que ele não tenha dúvidas de quanto vale aquele produto para o seu esmagamento, tanto no mercado spot quanto no mercado futuro. E assim, isso daqui gera oportunidades para ele. Né? Mais e mais tem gente buscando essas paridades para fugir dessa opacidade do FII. Mais e mais produtores vão buscar essas paridades para fugir dessa opacidade do secretismo que existe em algumas dessas paridades. Né? Então, novamente, assim, e mais do que tudo, em trade, se tem uma coisa que eu aprendi a gente realmente tem que estar presente em todos os outlets possíveis, sabe? E é melhor ser protagonista do que passageiro numa estratégia de trade. Então, de verdade, assim, né, dentro desse universo de óleos vegetais que eu acompanho há mais de 2 décadas, né, dentro desse mundo de biocombustíveis que eu acompanho há mais de 2 décadas e tudo mais, não só eu recebo muito bem isso daí, mas... Novamente, se você sabe o que você está buscando, seja crusher, trader, produtor, distribuidor, indústria de alimentos, eu acho que tem mais oportunidade aí do que necessariamente perda de oportunidade. Então, eu recebo muito bem essa inovação da Fast Market, por isso que até fiz o convite para vocês virem registrar isso aqui. Tem coisa muito boa aí que pode ser feita, mas, de novo, como tudo, né? É aquela história, na linguagem popular a gente já falava que quem chega cedo bebe água limpa, né? Melhor vocês aprenderem o que está rolando ali, porque tem oportunidade que melhor chegar cedo e beber água limpa do que deixar para depois, não é não? Du, de novo, vamos ver se a gente toma um café ali? Opa, vamos sim. A gente acabou não contando um pouquinho da tua história, como é que você chegou, onde você chegou, né? Como é que te trouxe até aqui, né? Mas vamos ver se a gente toma um café ali agora. E aí você me conta um pouquinho mais disso. Legal, pode ser? Sim. Pode sim. Beleza, bora lá, gente. Ô, Du, me conta então um pouquinho de, cara, como é que você chegou
a fazer o que você está fazendo agora? E outra, eu acho que até para quem está em casa aí, fala um pouquinho mais de ti também. Legal. Cara, eu diria que foi um caminho tortuoso, no sentido de que não foi exatamente planejado, né? Tá. Eu sou economista, me formei em economia pela Unicamp. Tá. Depois de formado, eu cheguei a trabalhar como economista aqui no Brasil, em consultoria, e passei em um mestrado de dupla diplomação na Europa. Caraca, cara, tu foi longe. Uma perna no Reino Unido e uma perna na França. Que legal. E fui. Aí eu fui, era um programa de 2 anos, com funding da Comissão Europeia, com gente do mundo inteiro, foi bem bacana, assim. E depois... Isso aí foi durante a graduação ou foi mestrado isso mesmo? Foi um mestrado mesmo. Depois de graduado, você foi para esse mestrado. Isso. E onde na Inglaterra? Londres e Paris. Londres e Paris. Londres e Paris. Pô, que experiência legal, cara. Foi a Universidade de Kingston, em Londres, e a Paris 7 e Paris 13, Sim. lá da Sorbonne, em Paris. E fui fazer um mestrado em macroeconomia, finanças e políticas econômicas. Gente do mundo inteiro, foi uma experiência bem bacana. Primeiro um grupo em Londres, depois a gente foi para Paris, encontrou gente que passou o primeiro ano na África do Sul e na Itália. Aí juntou todo mundo em Paris, ficamos 6 meses lá e depois voltei para Londres. Aí minha companheira, que a princípio estava no Brasil, tinha ido para Londres, então ficamos um tempo lá no Brasil, eu em Londres, um tempo eu em Paris, ela em Londres. E aí depois mudamos 2 para Londres. E quando eu terminei o mestrado, a gente queria ficar mais um tempo por lá. E eu entrei numa empresa do setor, não a empresa que eu estou atualmente, mas cobrindo commodities, não em agricultura ainda. Então eu entrei para trabalhar com aço e minério de ferro. Metais e mineração. E aí as coisas vão se encaminhando, né? E aí dessa empresa eu fui para a Fast Markets no comecinho de 2021 para a área de agricultura, ainda em Londres. E aí no final do ano eu me transferi para o Brasil e a gente, por assim dizer, fundou a nossa estrutura física aqui, né? A estrutura da empresa no Brasil já existia, porque a empresa também atua em outras áreas, papel e celulose e metais. Mas a cobertura de agricultura era feita de fora. Então, pessoal na Europa, Mar Negro e Estados Unidos. E na América do Norte. Na faculdade e no mestrado, quanto que você estava acompanhando commodities desde então? Um pouco, mas não com centralidade. Isso foi o adentramento nesse universo das commodities, ele se deu com a experiência de trabalho mesmo. E aí sim, né? Aí sim se comunica com muitas coisas que eu vi ao longo da faculdade e do mestrado. Eu acho que a gente até brincava quando eu entrei nesse setor, assim. É uma forma para mim, bastante interessante de você conectar aquela coisa do economista que pensa de uma forma muito abstrata, no sentido de os números, o PIB, a produção, a renda, as dinâmicas econômicas de desenvolvimento, exportação e importação. E aí você vai entender, não, isso aqui tem uma mina que está minerando, tem o pessoal que está plantando e tem chuva e não tem chuva, e tem a logística que vai para o porto, a capacidade do porto e o mercado de frete. Então você consegue pegar esse conhecimento mais abstrato e trazer para a realidade e ao mesmo tempo olhar para essas dinâmicas que se dão ali no mercado objetivo concreto e também ter um entendimento que isso faz parte de um ecossistema, por assim dizer. Eu te pergunto isso daí, né, de quando é que você teve esse contato, porque uma das coisas que mais gente que teve aqui, a gente acabou conversando, foi não tem faculdade de agronegócio, cara, não tem faculdade, você tem engenharias agronômicas, você tem as administrações, você tem a economia, mas é muito curioso que esse deve ser uma das maiores indústrias globalizadas que a gente tem, né? De maior valor que a gente tem, que não tem educação formal, né? E aí, de uma maneira ou de outra, a forma como as pessoas acabam nessa carreira sempre tem uma coisa meio tribal, né? Uma coisa assim do ancião que ensinou para o pai, que ensinou para o filho e que ensinou para a gente,
né? Sempre tem uma sequência. E é curioso que, assim, você vem de uma das formações que eu particularmente eu mais admiro, né? Que é a formação de economia, porque eu também eu tive um líder meu que falava, ele era economista, e falava assim, os mercados de commodities são os mercados mais próximos, né, da teoria. Porque ali realmente a ação individual não afeta o todo, né? Tem uma capacidade muito limitada para afetar o todo. Os produtos realmente eles são uns produtos quase de livro-texto, né? Então, uma soja na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Metais, a mesma coisa. Ouro é ouro, né? Em todas as partes do mundo. Sem dúvida. Então, assim, você chega mais perto do que se estuda dentro de sala de aula, né? Do mecanismo dos mercados e tudo mais. Mas se você olha a sua história, né? Quem que foram as primeiras pessoas que te cativaram a estudar commodity, a começar a reportar commodity? Cara, eu acho que tem uma trajetória analítica em si que já vem desde colégio e uma curiosidade analítica que sempre existiu e que caminhou aí ao longo de faculdade, mestrado, professores, colegas, isso tudo caminhou. Mas eu acho que foi dentro da própria experiência, a partir do momento que eu entrei para trabalhar, que ali eu fui me cercando de gente, fui tendo a sorte também de sempre trabalhar com gente, tanto meus superiores diretos, ou às vezes alguém que não era nem meu gerente diretamente, mas que tinha um cargo mais sênior que me pegava para trabalhar junto, para ensinar mesmo, e isso foi muito, muito importante assim, para desenvolver mesmo, não só o interesse, mas desenvolver o ferramental mesmo, de como que você usa essa capacidade analítica, como que você olha para aquele mercado, o que você consegue fazer com esses entendimentos mais gerais e menos concretos, o que você precisa lá entender, qual que é a especificação daquela commodity que vai fazer o preço variar, que vai fazer o comprador tal precisar de um iodo a mais ali. Então isso tudo eu tive muita sorte ao longo da minha trajetória, e não só para cima, como horizontalmente também. Meus colegas de trabalho sempre foram pessoas com quem eu aprendi muito, assim. Aprendi muito e consegui, de alguma forma, entrar nesse universo novo. Né? E tendo passado na academia, tanto brasileira, né, inglesa e francesa, de novo, cara, quem que você acha que realmente tem mais protagonismo nesse universo de commodity? O Brasil não tem comparação, né? O Brasil, você tem um histórico que vem dos Estados Unidos, né? Principalmente pensando aí a agricultura, as bolsas, o país ser mesmo o maior produtor de praticamente todas as commodities por muito tempo, mas essa biruta já virou para o Brasil há algum tempo, assim, né? Quando eu entrei na Fast Markets, eu entrei cobrindo soja. E é isso, hoje você fala de soja, você fala do Brasil, né? Claro que os Estados Unidos têm uma relevância gigantesca, claro que o que aconteceu essa semana, com a China voltando para comprar soja dos Estados Unidos, mexe no mercado, mas assim, é o Brasil, né? É um mercado sul-americano. Não é à toa que tem tanto brasileiro, tem tanto argentino, né? Tanto na América do Norte, quanto nesses grandes centros de trading globais. De Genebra, né? De Singapura. A gente realmente é um lado aí do mundo que tem muito protagonismo, né? Existe dá até para falar que existe uma espécie de exportação de cérebros e capacidades nesse sentido, porque realmente você vê os brasileiros em cargos muito chave nesses centros, né? E aí, seja os Estados Unidos, seja Europa, seja Ásia, você vê, estão espalhados, argentinos também, mas né, aqui os sul-americanos com essa presença muito fincada já, estabelecida. Muito bom, muito bom. E de novo, gente, para quem está acompanhando a gente aí, hoje falando sobre precificação de commodity, falando sobre o impacto que isso daí tem na precificação dos combustíveis no Brasil, falando sobre o que existe de instrumentos diferentes, né, para que a gente acabe
buscando esses dados, buscando essas informações, montando estratégias e tudo mais. Deixa o contato também da Fast Market, né, para o pessoal se inscrever nos relatórios, né, nos bancos de dados de vocês. Fala um pouquinho mais de como achar você nas redes, a Fast Market aí na web, para que a galera também ganhe acesso proprietário nisso daí. Legal, legal. A Fast Markets é o site mesmo, www.fastmarkets.com. Tá bom. Ali tem informações, metodologias, os mercados que a gente cobre, as regiões em que a gente está. O contato nosso especificamente, né? Então, tanto da minha equipe de editorial quanto do pessoal do comercial. E também o nosso contato direto serve muito para isso. Assim, quer conhecer, chama a gente. Eu estou no LinkedIn, Eduardo Tint, só de rede social também. Tá bom. Paro por aí, tá bom. Mas é super aberto, assim, a gente marca uma ligação, a gente explica um pouco, mostra um pouco o serviço, abre esse canal para trocar figurinha mesmo do mercado, o que está acontecendo para a gente, isso é muito valioso, né? Porque como eu tinha dito antes, né? Como o nosso mercado, nossa atividade, ela é centrada ali na informação, em ajudar o mercado a ter mais transparência, mais eficiência, ajudar os nossos clientes a terem a maior gama possível de informação, conteúdo de qualidade confiável na mão deles para tomar decisão, essa troca com o mercado para a gente é fundamental, faz parte do nosso core. Assim. Eu acho que até para quem está nos assistindo de casa, eu acho que, de uma maneira geral, o mercado acaba dialogando menos do que deveria, né, com as agências de reporte notícia, com o reporte de dados, de fechamento de mercados e tudo mais. E aí, de novo, gente, vamos dar um jeito da gente colocar um QR Code aqui, né, ou na descrição do vídeo, se você está assistindo a gente no YouTube, se você está assistindo a gente pelo Instagram ou por alguma outra rede social, vamos dar um jeito de colocar tanto o QR Code da Fast Market quanto do Eduardo aqui, mas eu deixo essa reflexão, um pouco dessa provocação para vocês também de dialoguem, né, com essa turma. É interessante de pegar o ponto de vista deles também, né, sempre é um diálogo que a gente chama de mão dupla, né, both ways ali, em que acaba se aprendendo muito ao mesmo tempo que também a gente acaba se conectando com quem está realmente reportando esses mercados. E, Edu, de novo, obrigado por ter vindo aqui no Impacta. Tomara que tenha sido legal para ti. João, obrigado de novo pelo convite. Foi um grande prazer. Obrigado também para quem está assistindo. Obrigado. Vamos ter mais conversas aí pelos próximos tempos, porque vale muito a pena. Né? É isso aí. Então, de novo, não deixa aí deixa teu like, segue a gente no Impacta Podcast. No YouTube, @Pacta Podcast no Instagram também. Tomara que vocês tenham gostado disso, né? Refletido um pouco de será que realmente a forma como a gente fez essa precificação e essa gestão de risco nesses últimos anos todos, será que a gente vai continuar de agora para frente dessa maneira ou será que cabe aí um pouco de inovação, né? Eu acho que vocês, pelo papo ali, vocês já viram para que lado é a minha tendência. Mas, Edu, obrigado pela presença, obrigado pelo Fast Market também, de ter autorizado você vir aqui com a gente. E a gente se vê na próxima, pessoal. Obrigadão!